pessoal, dando sequência ao nosso suporte avançado em cardiologia. Agora eu vou conversar com vocês sobre um tema muito bacana, que é o cuidado pós-parada cardiorrespiratória. A princípio parece, bom, mas cuidado pós-parada, isso é básico, não é não. Desde 2010, esse assunto foi exaustivamente estudado e intensificado pela American Heart Association e dado uma atenção e estimulado a dar muita atenção para esse assunto. Porque antigamente, antes de 2010, antes de surgirem algumas evidências científicas, quando acontecia uma parada cardíaca e o paciente retornava dessa parada cardíaca, era feito basicamente, dependendo de cada médico, cada um faz o que quer, trata da forma que for, as arritmias que vêm dali para frente e acabou. Não, agora foi protocolado, tem algumas metas que a gente precisa atingir em cuidados pós-parada. É claro que você não precisa se preocupar com isso no atendimento pré-hospitalar, no atendimento da emergência de um hospital, isso vai ser exaustivamente perseguido dentro de uma UTI, né? Então o cuidado pós-parada hoje em dia ele é protocolado. O que se faz com um paciente que acabou de sair de uma parada cardiorrespiratória, ok? Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês uma telinha aí que eu acho muito fantástico esse desenho, que é a cadeia da sobrevida. Essa cadeia da sobrevida é exaustivamente difundida pela American Heart, tá? Que é a grande instituição no mundo que estuda as patologias cardíacas, possui um material que é a revista científica Circulation, que é uma revista fantástica, né? E essa cadeia da sobrevida foi estabelecida por eles. Eu antigamente, confesso que eu olhava isso e eu achava uma chatice, mas hoje eu vejo a importância disso. Eu vejo que cada ação feita no atendimento de um paciente com uma emergência cardiovascular, cada ação está interligada com a próxima, ou aquela está interligada com a que veio anteriormente. Isso é muito importante, porque senão, se um elo dessa corrente se romper, você não tem a firmeza, a resistência da corrente. Então essa analogia ela é fantástica. Então, olha só, rapidamente o primeiro elo é o da emergência, identificar a parada e rapidamente acionar o serviço médico de emergência, né? Em segundo lugar, iniciar as compressões, né? Precocemente e a desfibrilação se necessário, que é o terceiro elo, tá? O quarto elo da corrente é o serviço médico avançado, ou seja, o suporte avançado de vida em cardiologia, tá? Que é o serviço de ambulância ou o serviço hospitalar, tá ok? Ali eles colocam com EMS, né? Que é o serviço médico de emergência, tá? Ali está em inglês. Então, olha que interessante, os três primeiros elos, né? Ali embaixo tem uma flechinha azul dizendo resgatista, socorrista, leigo. Então até a desfibrilação precoce estimula-se as pessoas leigas, tem que ensinar as pessoas leigas a chamarem o serviço médico de emergência, iniciar a compressão e usar um desfibrilador. Quando chega o serviço avançado, vão entrar todos os conceitos que a gente está vendo nessas aulas de suporte avançado. Saber ler o ritmo, saber o que utilizar e por aí vai, saber o que fazer. Mas e daí? Quando o paciente, tá? Ele volta da parada. O que deve ser feito? Aí colocaram um quinto elo, que é o cuidado pós-parada. Então se você procurar na internet essa cadeia da sobrevida, no Google, digamos, você não vai ver, antes de 2010 você verá apenas 4 elos. Hoje temos 5 elos, porque o cuidado pós-parada ele é de suma importância, tá ok? É básico, é simples o cuidado pós-parada. Primeiro, intervenção cardiovascular, angiografia coronariana. Então, ficou estabelecido que paciente que volta de uma parada cardiorrespiratória e é sabido que este paciente teve um supradesnivelamento do segmento ST, esse paciente tem que ir para a angiografia. Não se pode, imediatamente. Eu falo isso imediatamente. Não é assim, o paciente voltou, então vai lá para a UTI, fica lá, daqui 2, 3 horas... Não, é emergencial. O paciente tem que ir emergencialmente para a angiografia coronariana no pós-parada, em que é notificado, é notável que ele teve um supradesnivelamento do segmento ST. Se esse paciente não teve um supradesnivelamento do segmento ST, volta da parada cardíaca e ainda está instável, tá? Está com ritmos instáveis, digamos uma brádie instável, um ataque instável, ou está comatoso, também é indicado esse paciente
ir para angiografia coronariana de emergência. Não é um paciente tratado como na síndrome coronariana aguda, onde você tem um supradesnivelamento do segmento ST, vai para o cateterismo. Não tem, está infartado, mas não é com supradesnivelamento do segmento ST. Ah não, então esse paciente pode ser anticoagulado e aguarda um cateterismo ali em algumas horas. É diferente. Tá? Esse paciente mesmo não tendo supradesnivelamento do segmento ST e voltou da parada, está comatoso ou com as arritmias instáveis, ele tem que seguir para a angiografia coronariana. Isso é protocolado. Meta-hemodinâmica é um segundo ponto importantíssimo. Então, o médico ele tem que exaustivamente, tá, tratar este paciente de forma a manter a sua pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio, evitando hipotensões, idealmente acima de 80, tá? Mas acima de 65 é o satisfatório, ok? Então, isso tem que ser exaustivamente perseguido pelo médico intensivista que está cuidando desse paciente pós-parada. Tem que manter um paciente bem perfundido. Tá? Agora vem um assunto muito bacana que é o controle direcionado da temperatura. Vou me perder alguns minutinhos com isso aqui. Em 2010 foi a grande revolução na mudança dos protocolos, onde na revista Circulation foi lançado os protocolos de 2010 pela American Heart e foi falado sobre uma coisa chamada hipotermia terapêutica. Então em 2010 algumas evidências, e eu confesso para vocês que foram algumas mesmo, foram poucos trabalhos e com N de pacientes pequeno, mas na época ninguém questionou e foi uma coisa fantástica, percebeu-se que no paciente que voltava de uma parada cardíaca por taque ventricular sem pulso ou fibrilação ventricular, se esse paciente fosse e estivesse comatoso, tá? Se ele voltasse da reanimação com circulação espontânea e estivesse comatoso, se esse paciente fosse submetido à diminuição da sua temperatura de 32 a 34 graus Celsius, tá? Ele tinha um melhor prognóstico neurológico. Tá? Isso foi em 2010. Então, em 2010 para frente, o mundo inteiro gastou horrores de dinheiro com máquinas que resfriavam o paciente, placas de gel em membros, em abdômen, em tórax, para resfriar esse paciente de 32 a 34, ou alguns serviços até mudaram seus protocolos com infusão de soro gelado a 4 graus Celsius, baixando a temperatura do paciente para manter a hipotermia terapêutica. Mas em 2015 veio uma questão. Surgiram esses estudos, dali para frente vieram outros estudos para comprovar ou até mesmo questionar e percebeu-se que não era a hipotermia que fazia a diferença, era manter a temperatura do paciente estável, abaixo de 36,5, ou seja, evitando febre no paciente. Tá? É claro que febre é um valor um pouco mais alto, mas um paciente pós-parado ele faz febre. Então, evitando a hipertermia do paciente, alcançava-se o mesmo prognóstico da hipotermia. Eles não tiraram a hipotermia, mudaram o nome, chamando de controle direcionado da temperatura, ao invés de hipotermia terapêutica. Então agora, se você tem um paciente que apresentou parada cardiorrespiratória, no retorno da circulação espontânea, exaustivamente tem que se manter este paciente afebril. Então, se o seu serviço até hoje não comprou placas de resfriamento, colchão de ar gelado, não faz infusão de soro a 4 graus Celsius, não se preocupe, um simples antitérmico vai funcionar. E isso é com evidência científica, com N maior do que foram os dos primeiros estudos que foram daí protocolados em 2010, tá ok? Dando sequência nos cuidados pós-parada, a ventilação do paciente deve ser mantida de forma a gente manter uma PaCO2, tá? A capnografia deste paciente entre 35 a 45 milímetros de mercúrio. Ou seja, primeiro, aí vocês já veem que o paciente tem que estar entubado, ponto pacífico, não preciso nem comentar a respeito, né? Então esse paciente tem que estar entubado e esta capnografia ela tem que ser titulada, a ventilação do paciente tem que ser titulada a 35 a 45 milímetros de mercúrio, ok? E como um último ponto do cuidado pós-parada, a saturação de oxigênio tem que também ser titulada entre 94% e 100%, com a menor fração de O2 possível. Tá? Ou seja, inicia-se a ventilação com esse paciente com uma FiO2 de 100%,
alcança-se a saturação de oxigênio desejada, 94 a 100%, aí baixa-se a FiO2 ao menor valor com que você consiga manter essa saturação de 94% a 100%. Isto é muito importante. Então, o que era feito aleatoriamente antes, dependendo da experiência de cada um ou do que cada um aprendeu no seu serviço de origem, agora está protocolado, existe um guideline que te diz o que tem que fazer com esse paciente pós-parada. Só lembrando também que imediatamente a parada cardiorrespiratória, logo após, o médico tem que solicitar exames laboratoriais com enzimas cardíacas, não importa se as enzimas vão ser alteradas pela compressão, tem que solicitar com gasometria laboratorial, tá? Tem que pedir um eletrocardiograma de 12 derivações e tem que pedir dados vitais do paciente. Por que eu falo isso? Porque às vezes esquece-se naquele frenesi da reanimação, termina a reanimação, voltou, tem pulso, acabou, beleza, vou prescrever. Não, eu quero os dados vitais de novo, eu quero oximetria de pulso, porque é aí que a gente vai começar a fazer essas avaliações da meta-hemodinâmica, da saturação de O2, o paciente, se não foi entubado durante a reanimação, deve ser entubado agora, conectado a um capnógrafo para manter a PaCO2 de 35 a 45, e você evita que ele faça febre e manda para o cateterismo se tiver a indicação. Certo, pessoal? Então, este é o manejo do paciente pós-parada. Bom estudo a todos e até uma próxima oportunidade.